Primeiramente, eu quero dar a paz do Senhor e a boa noite a todos e todas. Quero dizer que é um imenso prazer nós começarmos aqui o semestre 2020.2 com todos vocês, com todo o nosso corpo docente. Eu quero primeiramente dar uma saudação do nosso diretor, o professor e pastor Isael de Araújo, ele que possibilitou com que esse evento acontecesse, foi um grande incentivador, e ele dá boas-vindas a todos. Ele crê e pede a Deus que seja um semestre abençoado, em que todos nós possamos crescer em conhecimento, que cada vez mais nós possamos aprofundar os nossos conhecimentos e poder, de alguma maneira, pegar tudo aquilo que nós aprendemos na nossa instituição de ensino, no nosso IES, e transformá-lo em prática, em realidade, na sociedade como um todo, e também nas nossas comunidades de fé. O meu nome é Brian, eu sou um dos professores da Faculdade FAECAD. Para você que ainda não me conhece, é um grande prazer estar aqui com você. O companheiro que está ao meu lado é o nosso mestre Esdras Costa Bento, é o nosso coordenador de teologia. Queria que ele desse uma palavra de boa noite para os nossos ouvintes. Graça e paz a todos e todas. Professor Esdras Costa Bento, sou coordenador da graduação em Teologia da FAECAD. Quero agradecer a todos os alunos e professores por estar presente conosco nesse novo semestre de aulas da FAECAD. A saudação de toda a nossa diretoria, do pastor Isael de Araújo, extensivo a todos os alunos e a todos os professores. Esperamos que esse início de semestre seja um semestre abençoado, assim como foram os anteriores, e que a bênção de Deus continue fluindo na vida de professores e de alunos, para que a graça de Deus se manifeste com todo o conhecimento, com toda a graça na vida de cada um dos alunos, alunas e professores. Sejam todos bem-vindos à abertura do semestre letivo do curso de Teologia da FAECAD. Amém. Eu queria pedir, por favor, com que o nosso coordenador faça uma oração para que a gente possa começar o nosso trabalho. Oremos. Pai bendito, nós somos gratos a Ti pela Tua bondade, por Tua misericórdia. Agradecemos a Ti por mais um início do semestre letivo do curso de Teologia da FAECAD. Agradecemos pela vida do nosso diretor, pastor Isael de Araújo, que tem sido um grande apoiador desta obra, e o administrador, quem tu tens colocado para levar esta obra adiante. Te agradeço pela vida de professores, dos coordenadores da graduação de pedagogia, pela vida de cada um de nossos alunos. Também lhe pedimos a favor da família enlutada de alguns dos nossos alunos que, infelizmente, não estarão conosco durante esse semestre, mas nós pedimos a tua graça, a tua bênção e a tua bondade em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Antes de nós começarmos, eu queria anunciar as boas notícias de que a Faculdade FAECAD convida a todos a acessar o nosso site, que é o www.faecad.com.br, e conhecer todos os nossos cursos superiores e cursos livres. Hoje a Faculdade FAECAD ela tem um portfólio grande, ela atua também na área da graduação, com os cursos de teologia e de pedagogia, ela também atua agora com o segmento de cursos livres, são cursos que são modulares, totalmente EAD, e que qualquer pessoa pode ter acesso hoje em dia ao estudo teológico. Ele também é ministrado por nós, professores, mas eles são cursos livres. Entretanto, continuam sendo ministrados por mim, pelo professor Esdras, que também é um dos professores que fazem parte dessa nova empreitada. Nós também temos
outros cursos que envolvem a área ministerial, como de psicologia pastoral, básico e avançado. Nós temos também o curso de exegese bíblica, que tem sido aí um baita de um sucesso. Inclusive, nós já fizemos uma live anteriormente sobre ele, então estão todos convidados. E uma outra grande notícia que nós temos para dar é que hoje a FAECAD, além de atuar na área do ensino acadêmico e do ensino teológico, nós também estamos oferecendo para todos cursos profissionalizantes. Nós temos agora uma nossa nova plataforma de ensino, que ela fica no site do www.faecadpro.com.br, de FAECAD Cursos Profissionalizantes. Lá você vai conhecer mais de 80 cursos profissionalizantes de diversas áreas, informática, turismo, economia, contabilidade, web design, designer gráfico, enfim, nós temos aí agora um portfólio grande para poder atender todas as demandas e estágios do ensino. Ok, pessoal? Vai ser um grande prazer ter você conosco. Agora eu quero passar a palavra ao nosso coordenador Esdras, para que ele possa dar a nossa tão esperada aula magna. Muito obrigado, professor Brian. Lembrando que o curso de teologia da FAECAD online, que é um curso livre de nível básico, ele é um curso que está aberto a todos e todas, em qualquer parte do Brasil que deseje fazer este curso. Os cursos que são oferecidos pela FAECAD são cursos que têm qualidade. Não apenas tem a qualidade, mas como também tem a garantia de uma faculdade que tem o conceito 4.25 do Ministério de Educação e Cultura, onde temos professores mestres e doutores trabalhando conteúdos didáticos desenvolvidos pelos próprios professores, como também em parceria com outras instituições para promoção do conhecimento e da profissionalidade dos nossos alunos e amigos que desejam participar. Meus queridos alunos, irmãos em Cristo, estou muito feliz e satisfeito em poder, nesta live da FAECAD, que é a abertura do nosso semestre letivo, compartilhar uma porção da palavra de Deus e saudar a todos e todas em nome do nosso querido diretor, pastor Isael de Araújo. Sejam todos e todas bem-vindos ao nosso semestre letivo, ao nosso semestre acadêmico. Como todos sabem, nós estamos iniciando este semestre hoje com essa aula chamada de aula magna, que pretende, na verdade, ser uma reflexão sobre uma perícope bíblica. Como todos nós estamos cônscios, estamos bem cientes das dificuldades que tem assumido todo o nosso contexto brasileiro, como também mundial, resultado da Covid, e todos os dilemas que tem diretamente levado esse distanciamento social que nos leva, no dia de hoje, está dando a abertura do nosso semestre letivo numa live. Mas, de qualquer forma, eu gostaria que você refletisse e pensasse que ontem foi comemorado o Dia dos Pais. E, obviamente, esse Dia dos Pais foi lembrado com muita tristeza por alguns filhos que perderam os seus pais vitimados pela Covid, e também foi a tristeza de alguns pais que perderam seus filhos vitimados pela Covid. Hoje, portanto, só no Brasil, nós já passamos da quantidade de 100 mil mortos pela Covid-19. Temos, portanto, em Deus e na ciência, esperança de que até o final deste ano ou início do ano seguinte
tenhamos, portanto, uma vacina que possa permitir o retorno das aulas presenciais, principalmente da FAECAD, como de todas as famílias reunidas, já que o distanciamento social tem impedido que as famílias se reúnam por causa da aglomeração. E nós queremos aqui fazer um reconhecimento e um minuto de silêncio àqueles alunos e alunas da FAECAD que tiveram um dos seus parentes mortos por esta enfermidade, como também dos parentes que tiveram alunos da instituição que foram, portanto, vitimados pela Covid e não se recuperaram. Nosso apreço, a solidariedade da FAECAD, do nosso diretor, de toda a equipe administrativa, de toda a equipe técnica e de todos os docentes. Nós faremos um minuto de silêncio em respeito aos nossos irmãos, alunos da FAECAD, que tiveram seus parentes vitimados pela Covid, como também esses parentes que tiveram seus filhos, seus cônjuges, seus amigos que pertenciam à FAECAD e foram também vitimados. Nós vamos, portanto, fazer um minuto de silêncio em homenagem e respeito não somente a essas famílias, mas a todos aqueles aqui no Brasil que foram vitimados por essa enfermidade. Façamos, então, uma breve oração. Pai bendito, nós te louvamos, gratos pela tua bondade, também pela tua misericórdia, porquanto o Senhor tem sido bondoso para conosco, apesar de toda a adversidade que temos enfrentado no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Nós lhe pedimos que a tua graça se manifeste sobre todos aqueles que tiveram, Senhor, uma perca tão irreparável quanto a perda de um ente querido. Que a tua bênção, Senhor, continue sobre a vida dessas pessoas, confortando os seus corações. Pedimos a tua graça e discernimento para compreendermos a situação presente, para que tenhamos, por meio da tua palavra, uma mensagem de esperança para o nosso tempo, uma mensagem de apoio àquele que está aflito, a oração da fé àquele que está doente e o teu consolo a todos os necessitados. Que tu cubra as famílias do Brasil, que tu guarde os alunos desta instituição, seus parentes e amigos, com a tua proteção e com a tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos alunos e alunas,
Eu convido-os a abrirem suas Bíblias rapidamente na perícope que foi determinada, definida para a nossa meditação na abertura do nosso semestre letivo. A perícope encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 9, que tem por tema a cura de um cego de nascença. Diz assim o capítulo 9, versículo 1 ao 7. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Temos diante de nós uma das passagens mais significativas do Evangelho de João. Como é sabido por todos e todas, o Evangelho de João foi escrito com um objetivo muito simples, embora muito profundo. No último capítulo do Evangelho, João diz que muitas coisas Jesus Cristo realizou, que se fossem escritas todas as coisas em livros, não caberia em todo mundo a quantidade de livros para dar conta de todos os milagres que Jesus Cristo fez. Mas João disse: essas coisas foram escritas para que creais que Jesus é o Filho de Deus. Tomando, portanto, essa menção de propósito do Evangelho de João, no capítulo 21, nós vemos diretamente como o próprio João articula a estrutura do seu livro para apresentar os milagres de Jesus, os discursos de Jesus, como elemento. Ele faz parte de uma seção que começa no capítulo 1 e vai até o capítulo 12, que é chamado o livro dos sinais. No livro dos sinais, que vai do capítulo 1 até o capítulo 12, trata o evangelista João de pelo menos 7 sinais miraculosos operados por Jesus. Do capítulo 13 até o capítulo 18, nós temos, portanto, uma mudança de ênfase no Evangelho de João, e essa mudança de ênfase dirige-se mais especificamente aos discursos de Jesus. Nós temos, portanto, profundos e grandiosos discursos que testificam diretamente de que Jesus é o Filho de Deus. A partir do capítulo 18 até o final do capítulo, até o final do livro, nós temos a terceira seção do Evangelho de João, que faz uma outra descrição. Esses últimos capítulos, essa terceira seção, refere-se à paixão de Cristo e à ressurreição de Jesus como prova de que Jesus é o Filho de Deus. Tomando, portanto, a evidência do propósito do Evangelho de João, que diz que todas essas coisas foram escritas para que creiamos que Jesus é o Filho de Deus, João estava falando para a comunidade joanina, que do 1 ao 12,
os sinais miraculosos que provam que Jesus é um grande profeta. Do 12 até o 18, os discursos de Jesus que mostram que ele era um grande profeta, e também os milagres que ocorrem no final do capítulo, que é a própria ressurreição, como prova de que Jesus também era um profeta. Só que do versículo 18 até o final do capítulo, nós temos a paixão e a ressurreição, que alia o pensamento do servo que sofre, como também do Messias que ressuscita. Quando João envia esse relato para a sua comunidade, ele tem o objetivo de despertar a comunidade para a nova aliança e a nova perspectiva da fé, que provém de uma fé fundamentada que Jesus é um profeta que opera milagres, que Jesus é um mestre que ensina com profundidade a palavra de Deus e que Jesus é Deus que, morto, ressuscita. Com essa perspectiva, João estava querendo apresentar para a sua comunidade que o centro e o núcleo fundante da fé está em Jesus Cristo. Que o centro que irradia toda a convicção e esperança da comunidade está em Jesus Cristo. Jesus é o que opera milagres. Jesus é o que discursa profundamente sobre Deus. Jesus é o que sofre e vence a morte por meio da sua ressurreição. Com base nisso, João quer apresentar à comunidade um Jesus que ensina, um Jesus que sofre, um Jesus que vive e, consequentemente, um Jesus que opera maravilhosos sinais. A ideia, portanto, do Evangelho de João é apresentar em muitos momentos a necessidade de a comunidade joanina permanecerem unidas. É por essa mesma razão que, em vários pontos do Evangelho, o autor está sempre citando a questão da unidade em sentido vertical, do crente, do cristão, do membro da comunidade com Deus, e isso se expressa de uma maneira muito importante e lúcida no capítulo 15, diretamente relacionado com a alegoria da videira, como também na oração sacerdotal, quando Jesus fala da unidade. Essa unidade, portanto, ela tem que estar ligada verticalmente. É a unidade da comunidade, é a unidade do indivíduo com o Pai por meio de Jesus Cristo. O tom, portanto, da unidade pode dar a entender que a comunidade joanina, devido às perseguições judaicas, devido diretamente ao afastamento da comunidade do templo, estavam eles, portanto, recebendo diversas represárias dentro do contexto judaico, e João, portanto, receoso de que a comunidade pudesse se dispersar, fala inicialmente da unidade vertical, da unidade do crente com Deus. A seguir também, essa mesma unidade, ela será narrada de modo horizontal. E as mesmas metáforas que são usadas no capítulo 15, que torna diretamente essa grande e linda alegoria da videira, é tratada de modo muito mais profundo quando Jesus fala da relação, da unidade, da comunidade pelo vínculo do Espírito Santo que é dado a esta comunidade com ele. E assim, portanto, a comunidade unida a Cristo, Cristo unido, portanto, à comunidade, essa comunidade está resguardada, essa comunidade está protegida, essa comunidade é amada, essa comunidade é família, essa comunidade pertence diretamente ao próprio Deus como família. É essa uma das ideias que ele diz, portanto, da relação
do nascer de novo dentro do contexto do capítulo 3, quando fala a Nicodemos. Uma vez que está nascido do alto, nascido do Espírito Santo, o indivíduo se torna um na comunidade, como se torna um com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. O contexto, portanto, dessa passagem aqui do capítulo 9 é abrir os olhos da comunidade. E é muito importante você entender como a relação do abrir os olhos está inserido dentro do contexto da tradição judaica, principalmente dentro do contexto veterotestamentário. Nós poderíamos fazer longas narrativas dentro da própria escritura, do Antigo quanto do Novo Testamento, a respeito da importância do olho ou do olhar diretamente ligado a uma revelação, a um conhecimento. Nós temos diretamente essa perspectiva quando Adão come do fruto proibido e, portanto, lhe é aberto os olhos juntamente com a sua mulher, Eva. Esse abrir os olhos está ligado diretamente à ideia do conhecimento. Se você verificar diretamente, olhos fechados indica especificamente um estado de ignorância e um estado de treva. É por isso que no Evangelho de João, Jesus é colocado como a luz que ilumina e o mal, os perseguidores e a própria entidade maligna são colocados como treva, simplesmente pelo fato para contrastar com a luz que advém do Cristo, a luz que ilumina a todo homem estava vindo ao mundo. Ao brilho, portanto, dessa luz, é que João vai falar desse sexto milagre dentro de 7, do capítulo 1 até o capítulo 2, tomando por conta diretamente a abertura dos olhos, a abertura da visão. E a mensagem de João nesse texto ecoa quase como uma exortação profética, assim como também ecoa especificamente a oração de Eliseu para o seu jovem, quando ele disse: Senhor, abre os olhos desse moço para que veja. Aqui João, portanto, insere o relato do cego de nascença para que a comunidade joanina possa ter os seus olhos abertos, para que possa enxergar sobre uma nova perspectiva. Não seria, portanto, sobre a perspectiva dos rituais farisaicos da religião judaica, falando assim com todo respeito à tradição judaica. Mas é esta diretamente a ênfase de João. É por essa razão que João faz a citação do cuspe. Como todos nós sabemos, desde o contexto veterotestamentário, mais especificamente em Levítico, Êxodo e Deuteronômio, nós temos, portanto, as diversas recomendações a respeito de secreções que contaminam o corpo. E aqui, portanto, Jesus, diretamente, segundo João, faz, portanto, lodo a partir do cuspe para poder curar o indivíduo. Todos nós sabemos que essa secreção, como também esse lodo, tornava o indivíduo impuro de acordo com a tradição ritual judaica. João, portanto, está pegando diretamente essa imagem da tradição judaica para apresentar à sua comunidade a necessidade de se abrir os olhos quando uma grande religiosidade assume a posição do próprio Deus no âmago da religião. Esse, portanto, é uma das ideias primais. Essa, portanto, é uma das ideias mais fortes dentro do contexto dessa narração do século de nascença, a abertura dos olhos para os problemas da religião, que torna o indivíduo belo por fora, mas não é capaz diretamente de purificá-lo
por dentro. E aqui João, portanto, vai apresentar que Jesus Cristo contraria os fundamentos da religiosidade judaica para abrir os olhos daquele que não estava vendo. E aqui, portanto, tem essa abertura para a cura do cego de nascença como a iluminação que advém do relacionamento correto com Jesus Cristo. Se você relacionar-se corretamente com Jesus Cristo, se você manter um relacionamento vivo, um relacionamento dialético, um relacionamento profundo, não como quem se relaciona com uma coisa, não como quem se relaciona com um objeto, mas um relacionamento de uma pessoa, do eu e do tu, daquilo, portanto, que é diametralmente diferente de nós, mas ao mesmo tempo é semelhante a nós porque se fez carne. Este relacionamento é o que João está querendo apresentar, que o relacionamento com Jesus se dá a partir da abertura dos olhos, pela iluminação das próprias palavras e dos atos de Jesus. Então, essa mensagem de João acentua esse caráter farisaico da tradição, como também ainda faz referência naturalmente a questões teológicas ligadas a um pensar equivocado de uma tradição. Você observa, portanto, que os discípulos fazem uma pergunta teológica a Jesus: quem foi que pecou? Este ou os seus pais? Enquanto a pergunta dos discípulos estava procurando a culpa ou o culpado, enfatizando a culpa, Jesus dirige os seus olhos não para a culpa do indivíduo, mas para a própria pessoa, para o próprio sujeito. E ele diz: não foi nem eles e nem o pai deles, mas ele nasceu deste modo para que nele se revelasse a glória de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Jesus nunca está olhando para a nossa culpa. Jesus nunca está olhando para os nossos pecados. Jesus nunca está se fitando em nossas fraquezas. Ele quer manter um relacionamento pessoal profundo e vivo com a pessoa humana. É por isso mesmo que João fala para a sua comunidade da necessidade de se manter essa unidade vertical com ele por meio da abertura dos olhos quanto os perigos do farisaísmo da tradição religiosa. E aqui há um ponto muito interessante, que a questão teológica fundante perguntada pelos discípulos está inserido dentro do próprio bojo da teologia do Antigo Testamento, onde a perspectiva era muito simples. O indivíduo peca e, portanto, ele sofre. A medida do seu sofrimento está ligado diretamente à medida ou gravidade do seu pecado. Essa teologia, quando você coloca a relação de causa e efeito, a Escritura realmente apresenta que o pecado pode trazer determinadas consequências, mas não significa necessariamente que toda pessoa que sofre, que toda pessoa que adoece, que toda pessoa que tem algum problema seja motivo de um pecado ou que a gravidade do seu problema esteja relacionado à gravidade do seu pecado. Para isso mesmo, o Espírito Santo nos deixou a obra fantástica e extraordinária que é o livro de Jó, para nos orientar que o mais justo na sua geração pode ser aquele que mais sofra. E, às vezes, o próprio sofrimento do justo não é compreensível por ele mesmo, mas assim como Asaf, que ora
a Deus e tem seu coração contemplado por um sentimento de inveja por causa da prosperidade dos ímpios, quando ele vai ao sagrado, quando ele se encontra diretamente com Deus no templo, ele percebe, portanto, que há uma diferença entre o sofrimento do justo e a prosperidade dos ímpios, que nem sempre a prosperidade do ímpio significa uma aprovação de Deus e nem sempre o sofrimento do justo significa um castigo divino. Quando os discípulos perguntam isso, querendo saber de uma perspectiva teológica ligada diretamente a quem, Jesus dirige-se a um outro contexto, perguntando diretamente o porquê. A razão pela qual ele está ali é para que se revele a glória de Deus. Então não fique, durante esse período que nós estamos vivendo de Covid, procurando culpados. Não há culpados nisso. A graça e a glória de Deus estão manifestas a todos. Nós estamos passando por períodos muito difíceis e você vai encontrar aqui e acolá agentes que não trazem a palavra de Deus, mas que diretamente trazem uma mensagem de angústia e de tristeza, que não se compadece do aflito, mas vê naquela aflição o resultado da punição divina. E nós podemos lhe dizer diretamente que essa postura farisaica ela é contestada pelo Senhor Jesus Cristo. A cegueira do cego não está ligado nem a um pecado dele, nem a um dos seus pais, mas a um propósito divino para que a graça de Deus se manifeste. Assim, portanto, o evangelista João irá apresentar que a abertura dos olhos do cego, é a abertura dos olhos da comunidade joanina. E para que esses olhos da comunidade joanina estão abertas? Elas devem estar abertas para o reconhecimento de quem é Jesus e de como ele se manifesta numa crise. É assim, portanto, que no testemunho que o cego dá, no versículo 11, ele fala a respeito do homem chamado Jesus. No versículo 17, ele fala do homem que é um profeta. E no versículo 33, ele fala de Jesus como enviado de Deus. O próprio testemunho do cego sustenta a afirmação em meio a toda aquela crise, que quando os seus olhos são verdadeiramente abertos, ele reconhece quem é Jesus. E é nesse sentido, portanto, que a comunidade joanina é despertada para reconhecer na crise que estão vivendo a verdadeira identidade de Jesus como Salvador, como profeta e como um enviado de Deus. E essa história, portanto, ela é totalmente construída para mostrar que a maneira que um cego chega à luz, nós temos, portanto, direitos em Cristo, em ver com novos olhos, em ver com uma nova perspectiva, em ver com uma nova visão. Nosso desejo, o desejo da FAECAD para todos os alunos e alunas, é para que você possa, a semelhante do cego, abrir os seus olhos nesse semestre e ver quem é realmente o homem que é chamado de Jesus no versículo 11. E você possa dar testemunho, portanto, que esse Jesus que é Salvador, que vem para redimir, também ele é profeta, no sentido, portanto, que ele revela a vontade de Deus e age na vida do indivíduo de modo poderosa. Essa perspectiva de Jesus como profeta está ligado diretamente a essa primeira divisão do capítulo 1
até o capítulo 12. Por quê? Porque a intenção de João é mostrar que Jesus Cristo é um profeta muito maior do que Moisés, e a mensagem que ele traz é muito mais poderosa do que o próprio Decálogo. Quando se fala desse Jesus como um profeta, tem-se, num primeiro momento, a imagem do Sinai, na qual o Isra Elohim, Moisés, que se torna, portanto, um profeta normativo para o contexto do Antigo Testamento. Agora, esse Moisés, ele, portanto, é substituído por um novo profeta, como ele próprio havia anunciado no capítulo 19 de Deuteronômio, quando ele disse que um profeta maior do que ele haveria de se manifestar. E veja, portanto, que no capítulo 4, a mulher samaritana diz que Jesus é um profeta. Aqui, já no capítulo 9, está sendo dito mais uma vez que Jesus Cristo é profeta. E para todo profeta que se anuncia dentro do contexto vétero como neotestamentário, ele precisa trazer as prerrogativas divinas, ele precisa trazer os sinais que testificam e comprovam que ele, portanto, é, como o cego vai dizer, enviado da parte de Deus. E como é que opera, portanto, o profeta? O profeta opera por meio de sinais. Os 3 sinais que se manifestam em Moisés, os sinais que se seguem a partir do ministério e do chamamento profético de Moisés, agora é atestado em Cristo os mesmos e poderosíssimos sinais que atestam que ele é um profeta maior do que Moisés e que traz uma mensagem muito mais profunda e maior do que a de Moisés. Seja o Sermão do Monte, seja o Sermão da Planície, ali está o novo Sinai sendo revelado na figura de um novo profeta que opera com poder e é enviado da parte de Deus. Essa figura, portanto, do profeta que vai estar nessa primeira seção dos livros dos sinais é para apresentar que Jesus é um profeta superior a Moisés. Por isso, a lei veio por Moisés, dizia João, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, fazendo uma referência de que até mesmo o próprio Moisés não viu a Deus, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Jesus é um profeta superior a Moisés, porque revela a Deus, porque o conhece, porque está frente a frente com Deus. Jesus é um profeta superior a Moisés, não apenas porque vê a Deus, mas porque é enviado diretamente do seio do Pai. E assim como o profeta Moisés teve a sua missão, Jesus, o profeta da nova aliança, tem, consequentemente, a sua missão. E essa missão se revela nos seus títulos. O título Jesus, que é Salvador, o título de profeta, que é o homem de Deus, que opera milagres em nome de Deus, e o título enviado da parte de Deus, que é o contexto, principalmente, do apóstolo, como o escritor aos Hebreus vai falar de Jesus como nosso pontífice apóstolo. Dentro dessa perspectiva, então, o capítulo 9 de João é um despertamento para que possamos abrir os olhos e vejamos a luz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo resplandecer sobre a vida de todos os homens. E eu espero, em nome do Senhor Jesus Cristo, que esta palavra possa ter lhe servido de fundamento e de esperança, para que você abra os teus olhos, para que você veja a realidade de Deus dentro da realidade humana, para que você identifique, dentro de um estágio de calamidade, a maneira como Deus age com as pessoas, a maneira como o próprio Jesus Cristo se relaciona com o humano diante do sofrimento. Por isso, João escreve à sua comunidade, que ela, a semelhança do cego de nascença, precisa abrir os seus olhos para conhecer
um novo Jesus. Um Jesus que é salvador e é humano. Um Jesus que não está procurando a culpa do sujeito, mas está preocupado com esse sujeito como alguém, como uma pessoa que necessita do seu apreço, que necessita do seu amor, que necessita do seu cuidado. E é esta perspectiva e visão que João quer apresentar em meio às grandes perseguições e dificuldades do tempo em que a comunidade joanina está. É necessário abrir os olhos da solidariedade para todos. E essa solidariedade se manifesta no reconhecimento dos atos salvíficos de Cristo, dos atos proféticos de Cristo e dos atos apostólicos de Jesus Cristo. Assim, nesse grande e maravilhoso discurso que tem várias sessões de contestações e de debate. O cego que é interrogado pela multidão, do versículo 8 ao 12, que é interrogado pelos fariseus, do versículo 13 ao 17, os pais do cego, que é interrogado pelos judeus, versículo 18 a 23, e novamente o cego, que é interrogado pelos judeus, no capítulo 14, no versículo 14 a 34, e o encontro conclusivo de Jesus e do cego, como também de Jesus, dos fariseus, do versículo 35 a 41, identifica diretamente o centro, especificamente, dos sucessivos interrogatórios. O que João quer apresentar, portanto, com esses interrogatórios dirigidos especificamente ao cego? É que a sua confissão precisa manter-se firme, apesar das contestações dirigidas a ela. Um outro ponto que João quer nos apresentar é que a religião, em seu estado farisaico, pode ignorar a ação de Deus sobre o indivíduo e preocupar-se com a religiosidade e não com a essência da fé. Ninguém nunca perguntou àquele cego de nascença se ele estava feliz por ser curado. Quando os fariseus viram o cego de nascença, eles não se alegraram com este cego, mas o interrogaram: quem lhe deu autoridade e direito para carregar a tua cama no dia de sábado? Naquela passagem, Jesus Cristo estava mostrando que ele, como filho do homem, é superior ao sábado. E diante dessa perspectiva em que ele se coloca como superior ao sábado, João apresenta à comunidade de como o farisaísmo e a hipocrisia religiosa pode ignorar o indivíduo às custas da conservação de uma norma ou de um padrão litúrgico. Os fariseus estavam acostumados a ver aquele cego de nascença à beira do caminho como excluído. Quando esse cego foi contemplado pelo próprio Deus e os seus olhos foram abertos, ele iluminado pela graça, a única coisa que os fariseus procuraram fazer é mostrar de como ele, com os olhos agora abertos, não via o rigor da tradição. E João vai colocar justamente que quando Jesus Cristo abre-nos os olhos, ele abre-nos para uma nova relação entre o sujeito e Deus, que muitas vezes a religião não permite e não contempla. Nesse caso, os fariseus estão preocupados com os ritos e não estão preocupados com as pessoas. Os fariseus estão preocupados em manter a forma, mas não estão preocupados com a essência que é o indivíduo. Os fariseus querem manter o seu discurso de autoridade consignado por serem guardas da tradição, mas esquecem que a luz de Deus, ao se manifestar sobre a pessoa, mostra-lhe um novo relacionamento que está para além da própria religião.
Bom, meus irmãos em Cristo, alunos e alunas, a nossa live termina agora e eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que me concedeu de compartilhar esta breve palavra com todos vocês. Esperamos que Deus possa te iluminar, que Deus possa abrir os teus olhos como abriu os olhos daquele cego de nascença, para que possa ver além da própria tradição num novo relacionamento com Jesus Cristo. Mestre Brian, a palavra está contigo. Mais uma vez eu quero dar a paz do Senhor e a boa noite a todos e todas. Quero agradecer ao nosso coordenador, mestre Esdras Bento, pela excelente mensagem, uma mensagem que é poderosa, é abençoadora e exorta aos nossos corações, para que nós busquemos sempre a luz da revelação em Cristo Jesus. Antes da nossa finalização, eu quero também trazer uma saudação da nossa direção, da direção da nossa instituição, da Faculdade FAECAD. Quero trazer também o abraço e as boas-vindas do nosso diretor, o professor e pastor Isael Araújo, ele que deseja a todos e todas um excelente início de semestre, um semestre que você venha aprender cada vez mais e buscar o conhecimento, e que todos nós possamos sair enriquecidos, não só dessa aula, mas de todas as aulas que serão ministradas ao longo do semestre. Eu queria também dizer que agora a Faculdade FAECAD, ela está oferecendo cursos livres. Nós começamos oferecendo cursos específicos na área pastoral, como, por exemplo, o nosso curso de psicologia pastoral, o nosso curso de exegese bíblica, que são aí os campeões de acesso, as pessoas têm gostado muito, nós recebemos um feedback muito importante e que tem nos deixado felizes. Nós também estamos iniciando um novo período, um novo módulo, abrindo novas turmas do nosso curso livre teológico. Ele é um curso livre, e ele é totalmente em EAD, você em qualquer parte do mundo pode estudar conosco, e ele também é ministrado por nós. Todo o curso é ministrado pelos professores da FAECAD, todos mestres e doutores com aquela qualidade e excelência que você já conhece dos professores da FAECAD. Todo o material é confeccionado por nós, as aulas, os vídeos, exercícios, e nós estamos abrindo uma nova turma. Nós já tivemos um primeiro módulo no início do ano, no semestre de 2020.1, e agora nós estamos iniciando uma nova turma de primeiro período, e as pessoas que fizeram primeiro estão dando agora continuidade no segundo. Então as matrículas estão abertas, corre lá no site da faecad.com.br e conheça os nossos cursos. Também, uma última novidade é que agora a Faculdade FAECAD, ela ampliou o seu portfólio de ensino, e agora nós também estamos oferecendo cursos profissionalizantes. Nós temos aí no nosso site faecadpro.com.br mais de 80 cursos profissionalizantes em diversas áreas de conhecimento, seja na área da tecnologia, seja na área da administração, das ciências humanas em geral. Corre lá que você vai gostar. Nós temos um grande leque para poder servir a vocês da melhor maneira possível na preparação e na informação do seu ensino. Eu quero mais uma vez agradecer a todos os presentes, a nossa instituição que proporciona esse momento tão especial de abertura do semestre. Eu queria, em um último momento, te convidar a fechar os seus olhos. Coordenador Esdras, o senhor tem mais algum recado? Não, só quero agradecer ao nosso querido diretor, pastor Isael de Araújo, agradecer ao coordenador da pós-graduação e extensão, professor Nelson Célio, agradecer a nossa secretária-geral da FAECAD, a irmã Solange,
como também ao senhor, mestre Brian, pela oportunidade, por ter dirigido aí tão maestricamente essa nossa live. Que Deus possa abençoar a todos e todas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como nós iniciamos com uma oração, é bom que também nós terminemos com uma oração. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos e ore comigo. Senhor meu Deus, nós te glorificamos por mais um dia. Nós te damos graças, Senhor, porque nós sabemos que os dias não são fáceis. Nós olhamos à nossa volta e às vezes até dentro da nossa própria casa e nós vemos dificuldades. Nós vemos problemas. Mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor é o Deus que nos capacita, é o Deus que nos fortalece as mãos e os pés para que nós possamos trabalhar e desenvolver a nossa vida e caminharmos na tua presença. Por isso, nesta noite, essa noite que é um marco, que inicia o nosso semestre, eu te peço, meu Deus, fortalece mais uma vez a nossa vida, fortalece mais uma vez a nossos pés para esta caminhada, que nós possamos, em nome de Jesus, seguir para o alvo e que nós, meu Deus, possamos conquistar aquilo que o Senhor depositou em nossos corações. Nos desperta em paz e ser conosco todos os dias. É isso que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado a todos e todas e até a próxima. Tchau, pessoal.